Realmente, suicídio nesse horário. Vou procurar ser o mais sintético possível, porque esse tema, com certeza, merece, pelo menos, um pouco da nossa reflexão. As estatísticas do suicídio mostram que o suicídio é responsável por quase metade de todas as mortes violentas, totalizando quase 1 milhão de mortes todos os anos. No mundo, 815 mil pessoas cometeram suicídio no ano 2000, o que perfaz 14,5 mortes por 100 mil habitantes. Isso é muito. Aqui temos alguns países que apresentam suas taxas. Vemos aqui que Portugal está com 11,7, o Brasil 4,1. Muito embora a região que eu more, na região do Brasil, a região sul, Rio Grande do Sul, apresente a mesma taxa de Portugal. Nós vemos que em alguns locais o índice de suicídio ele é maior. Isso são dados da Organização Mundial da Saúde. Em todo o mundo, mais pessoas morrem de suicídio do que todas as guerras e homicídios juntos. Um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Então eu quero dedicar essa minha exposição, essa minha fala, a todos aqueles que de alguma forma pensaram ou pensarão em suicídio. E particularmente aqueles que aqui estão do plano espiritual que já cometeram um suicídio. Que todas as vibrações que possam ser emanadas de positivas, de superiores, que possam ser aproveitadas, que sejam encaminhadas pela espiritualidade superior a esses nossos irmãos. 70% dos suicídios ocorrem em decorrência de um transtorno depressivo. Nós vemos que uma pessoa se mata não é porque tudo está bem na sua vida. 70% significa que a pessoa apresenta um transtorno. Então nós precisamos dar uma passada muito sintética ainda, uma vez que a nossa colega, a doutora Paula Costa e Silva, já falou sobre depressão no início da manhã. E são alguns sintomas da depressão. A impossibilidade de sentir prazer, esse é um dos primeiros sintomas e que normalmente ele não é observado, ele é um sintoma que começa e a pessoa não percebe. É comum a pessoa, quando chega na consulta médica, ela já vir de um tempo longo de sofrimento e de dificuldades que ela foi deixando passar. Mas a pessoa ela passa a não ter prazer na sua vida, na sua alimentação, no seu trabalho, nas suas relações afetivas. Se ela tinha algum hobby, fazia algum esporte, gostava de ir em algum lugar, se divertir, receber amigos, sair, passear, todas essas coisas, ela vai a pouco e pouco deixando de lado e quando se vê, ela está isolada, sem ter prazer nessas atividades que tinha. O prazer da sexualidade, muitas vezes, é um sinalizador quando as pessoas, os indivíduos, seja homem, seja mulher, começam a ter uma redução da atividade sexual, começam a achar a vida pouco interessante. Chamo sempre a atenção que as pessoas que têm um histórico nos últimos meses continuados desse ponto, desse detalhe importante de sintomatologia, que já comece a prestar atenção e a buscar ajuda, pois que alguma coisa não anda bem na sua vida. Desânimo, apatia, a ansiedade, a insegurança ou o choro fácil. Vejam que não se faz diagnóstico de depressão por apenas um sintoma. Será necessário pelo menos de 5 a 6 sintomas nos últimos 6 meses de vida da pessoa de forma predominante. Aí sim é que nós suspeitamos de um quadro depressivo. E assim mesmo estamos sintetizando aqui um tipo de depressão, pois que existem várias possibilidades depressivas, dentre as quais o transtorno bipolar, as depressões recorrentes, os episódios depressivos, enfim. Descuido da higiene pessoal. Aqui também chamamos a atenção que é necessário que a pessoa ela
precise ter uma mudança no seu comportamento, ou seja, é um indivíduo que antes tinha um asseio pessoal, um cuidado pessoal, e de repente ele passa a não ter esse cuidado, né? Vale aqui ao que nós falamos no início, porque tem muita gente que usa, né, essa colocação para dizer que está em depressão, é aquele relaxado crônico, né, que não toma banho desde pequeno. E então ele olha nesse momento e diz assim, olha, o doutor falou na palestra que o descuido da higiene pessoal pode ser depressão. Então eu tenho depressão. Não, não é depressão, é relaxado mesmo, né? Não toma banho, não se cuida. Então, não é um sintoma que se dá o diagnóstico, são um conjunto de sintomas que a gente precisa observar. Vê o futuro sombrio e sem esperança. A visão do depressivo é uma visão negativa, é uma visão pessimista. E aqui nós precisamos chamar a atenção para o tipo de ambiente que nós estamos mergulhados na nossa cultura, na nossa sociedade, na nossa vida materialista. Normalmente as pessoas são muito negativas. As pessoas somos muito pessimistas. Estamos acostumados a nos referirmos à vida de uma forma sombria. Aquele que tem uma tendência à depressão, ele é extremamente vulnerável, ele é suscetível a que nesta conjuntura, neste contexto, ele tenha agravada esta tendência que ele já traz desses sintomas mais graves. E de uma maneira ou de outra, todos nós, em dados momentos, somos bastante suscetíveis e vulneráveis a esse ambiente negativo que se forma em torno de nós mesmos. Não sei se vocês conhecem, aqui em Lisboa ou no Portugal, como se faz para reconhecer um indivíduo pessimista. Eu vou dar algumas dicas para vocês, para quando vocês o encontrarem, vocês tratem de afastá-lo da vida de convivência, porque provavelmente ele vai levá-los à depressão. O pessimista, ele se reconhece por 3 falas, por 3 assuntos preferidos, que ele tem sempre na ponta da língua. É aquela pessoa que a gente encontra na segunda-feira de manhã, quando a gente está indo para o trabalho e a gente chega num edifício e vai pegar um elevador, conversa de elevador, assim, a pessoa vai entrar, não tem o que dizer, então a gente encontra um pessimista. E o pessimista começa a falar do seu primeiro assunto favorito, que é o tempo. Ele começa a falar mal do tempo. Então ele diz assim, olha só, que horror que está o tempo. Se está chovendo, é porque está chovendo. Se está calor, é porque está quente. Se está frio, é porque está frio. No inverno, ele se queixa do frio. No verão, ele se queixa do calor. Então, nunca o tempo está bom. E aí ele vai comentando e dizendo que o clima já não é mais o mesmo, que de uns tempos para cá mudamos toda a ecologia, e mudamos realmente, mas ele dá uma ênfase especial, dando a entender que, como agora, as coisas estão piores e vão ficar cada vez mais. Quando ele já termina e ele já se cansou de falar sobre o tempo, ele passa para o seu segundo assunto favorito, que é a crise. A crise política, a crise econômica, a crise financeira. E ele começa a falar mal dos governos, começa a falar mal dos presidentes, começa a falar mal dos políticos, e é óbvio que ele tem razão. E esse é o grande problema, porque ele começa a dar uma ênfase chamada realista dentro de um tópico que, para nós, o realismo não é o mais importante naquele instante, porque está se criando um ambiente, está se criando um clima em torno de ambos que certamente vai levar a pessoa a ficar mais depressiva ainda. Então ele começa a falar mal da crise, e aí ele diz assim, no meu tempo não era assim. Quando a pessoa diz no meu tempo, né, a gente tem que dizer, o tempo, ele está ficando velho, né? Sempre quando a pessoa diz no meu tempo, quer dizer que o tempo dele já passou. Ele está aqui agora quase que por graça divina. No meu tempo, e aí então ele diz que os políticos no seu tempo não eram assim, né? Como se eles antigamente fossem diferentes. Ele já falou mal do tempo, já falou mal da crise, e aí então ele diz uma frase com 3 palavras. Eu não sei se aqui falam assim,
Mas se chegar algum brasileiro e falar isso com vocês saiam correndo, porque ele vai dizer assim: não é fácil. Não é fácil. E nós que já estamos envolvidos pela legião de espíritos desencarnados, né, negativos em torno, também a gente repete e diz assim: não é fácil. Realmente não é fácil. E aí a gente já está mais contaminado ainda, diz assim: mas vai piorar. Isso aí vai ficar, tá achando ruim? Isso vai ficar pior ainda. Vai diminuindo a nossa atenção, a nossa concentração, a nossa memória. É possível que o depressivo apresente insônia, dificuldade para dormir, ou aumento do sono, da hipersonia. Pode apresentar inapetência, ou ele pode aumentar uma compulsão alimentar em determinado momento, um aumento da ingesta alimentar. Varia muito de uma pessoa para outra. A irritabilidade exagerada, a pessoa ela começa a apresentar sintomas de intolerância. Existem indivíduos que já são intolerantes desde o início da sua vida, né? São aquelas pessoas distímicas, aquele que já é o irritadinho de carteirinha, né? Como a gente chama. Mas tem também aquela pessoa que não era assim, e ela vai se tornando, principalmente o homem, manifesta a depressão nesse momento através da irritabilidade, da impaciência, da falta de tolerância, daquele que começa de repente a reagir de forma ostensiva. Frequentemente ele poderá estar apresentando um quadro depressivo. As ideias de morte, os pensamentos negativos, a pessoa à noite deita na sua cama e os pensamentos predominantes são pensamentos negativos, quando então chegamos naquela chamada ideação suicida, os planos de suicídio, que são sempre muito delicados, e nós vamos dedicar a ênfase nesse trabalho exatamente sobre esse aspecto, principalmente. Lembrando que, dentro dos planos de suicídio, surgem aqueles aspectos espirituais, os mais graves, que vão influenciar de maneira decisiva naquela resposta negativa, fazendo efetivamente que a pessoa tente, frequentemente, a morte física. E quais são esses fatores de risco, portanto, de suicídio? Aqui temos alguns. Quem fez uma tentativa, tem uma tentativa prévia de suicídio, tem 30% a mais de chances de repetir do que quem nunca tentou. Portanto, quando a pessoa já tem uma tentativa anterior, a gente sempre valoriza mais. O provérbio, cão que ladra não morde, não existe em suicídio. Pelo contrário, 90% de quem tenta, avisou antes. A gente às vezes ouve, quem fala não faz, quem quer fazer não fala. Não é bem verdade. A pessoa que fala, nós costumamos valorizar essa informação. E frequentemente, após o suicídio de alguém, nós ouvimos de familiares, na experiência clínica nós vemos isso, dizer que ele já vinha falando ou demonstrando de alguma forma que estava desinteressado da vida. Portanto, nós sempre questionamos, nós sempre perguntamos, quem trabalha na área da saúde ou na área médica, quem trabalha no centro espírita e lida com a depressão, é muito importante que pergunte diretamente para a pessoa se ela está com pensamento suicida, se ela está com a intenção de se matar, se passou pela mente dela ou está passando a intenção de tirar a própria existência. Porque às vezes é a primeira vez que a pessoa tem a oportunidade de falar para alguém. E ao contrário do que muita gente pensa, o falar sobre o assunto, na verdade, ele diminui o risco. Porque a pessoa, de alguma maneira, se alivia ou tem alguém que se interessa saber sobre o seu infortúnio. A fantasia das pessoas é de que se falar no assunto, vai estar dando ideia para a pessoa sobre o assunto. Como se fosse possível assim, né? A gente está diante de uma pessoa potencialmente depressiva e a gente pergunta, já pensou em se matar? E a pessoa diz assim, não, mas já que falou no assunto, então agora eu vou tentar o suicídio. Quer dizer, na verdade, quando a pessoa já está com essa ideia, já vem de muito tempo e naquele momento simplesmente toca no assunto. Quanto mais planejado, com tentativas prévias, ou história familiar de suicídio,
tanto maior o risco. Nós vemos que na depressão é uma das principais patologias, que existe uma tendência, uma história familiar, principalmente aquela depressão endógena. E nós sabemos que aqui existe uma predisposição hereditária, genética, que, como já vimos aqui, está sob os auspícios da influência espiritual e que são grupos familiares de espíritos que reencarnam dentro desse mesmo contexto e, portanto, apresentam esse mesmo perfil genético. O isolamento social, a falta de amigos, o normal da nossa vida é querermos nos relacionarmos, querermos ver as pessoas. Quando a pessoa começa a se isolar, começa a não querer receber visita em casa, não gosta de atender o telefone, fica brabo quando toca a campainha, é sinal que tem alguma coisa errada com ela, porque ela começa a se isolar e isso não é um bom sinal. Um fator de risco, vejam, não ser casado, não morar com outra pessoa, não ter filhos. Tem muita gente que mata no peito e diz assim, eu prefiro ser solteiro. As estatísticas mostram que os solteiros, eles levam uma qualidade de vida pior e se matam mais, particularmente os homens. Nós homens somos de uma incompetência total de vivermos sem uma mulher, tanto no Brasil como em Portugal, tenho certeza, porque invariavelmente as mulheres elas têm mais recursos afetivos para enfrentarem as suas dificuldades psicológicas. Tanto é verdade que se nós fizermos uma pesquisa geral aqui, nós veremos que existem mais mulheres do que homens aqui. Isso serão em todas as plateias do mundo, porque as mulheres procuram mais ajuda médica, procuram mais ajuda psicológica e procuram mais ajuda espiritual. Os homens, nós somos mais constrangidos em relação a esse assunto e muito pouco convencidos da importância da nossa subjetividade. É frequente o homem, quando busca uma consulta médica, ele seja levado pela mulher. Quem marca a consulta é a mulher. E depois vai junto com ele na consulta para dizer o que ele tem. Ela senta junto com a gente e diz assim, olha doutor, ele disse que não quer vir, mas ele está apresentando isso, isso e aquilo. Antes quem levava ele era a mãe. Depois ele casa, é a esposa. Sempre tem alguém que leva, são as mulheres, que no final das contas coordenam a nossa vida. Por isso que é uma vantagem grande quando nós reencarnarmos nós homens, às vezes reencarnarmos mulheres, que é para termos essa experiência. Uma doença física incurável. Você sabe que pessoas que têm doenças incuráveis, dependendo do paradigma que vivam, elas poderão ter razões de sobras, entre aspas, para não quererem viver mais. Uma situação de extrema aflição para a qual acham que não há solução. Não ser religioso por um motivo óbvio, já foi ventilado aqui. E aqui, como já falamos, o pessimismo ou a falta de esperança, entre outros. O que tem a contribuir a doutrina espírita sobre esse assunto? O que pode o Espiritismo nos auxiliar em torno dessa questão? Pergunta 943 do Livro dos Espíritos. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Chama-nos a atenção de que sejam exatamente nos países mais desenvolvidos ou nos locais onde existe mais facilidade financeira e econômico-social, onde aumenta o índice de suicídios. E temos estatísticas que chamam realmente a nossa curiosidade de forma negativa, por vermos que se a pessoa ela já está saciada financeiramente, o estômago está saciado, o sexo está saciado e a sua cultura mais superficial está saciada, ela fica vazia. Que vazio é esse? De onde ele vem? A ociosidade que os espíritos nos falam aqui é a ociosidade dos valores de ocupação espiritual e de valores profundos sob o aspecto das questões que realmente enriquecem a nossa vida sob o ponto de vista interior. São aquelas coisas que quando desencarnarmos nós levamos daqui. Porque na verdade nós não levamos nada desse plano.
né? Nem mesmo o almoço, que já está passando à vontade, né? Eu tenho a impressão de vocês, vai permanecer. Aquilo sai também, daqui um pouquinho mais a gente já está com fome. Mas esse alimento do qual nós estamos falando, isso nós vamos permanecer com ele para sempre. Pode nutrir a nossa vida, pode fazer toda a diferença num momento decisivo, porque frequentemente a pessoa tira a sua existência por um ato de impulso. 957. Quais, em geral, com relação ao estado de espírito, as consequências do suicídio? E os espíritos dizem que muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Mas e eu gostaria de destacar essa frase, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar é o desapontamento. Por quê? Porque é só ele se suicidar e ele ver que não resolveu o problema. Porque tirar a vida física não resolve a sua dor. Ele continua sentindo e percebendo o mesmo problema, agora aumentado por ele ter tirado o veículo pelo qual ele tinha a possibilidade de resolver essa dificuldade. É como nós termos uma conta e nós rasgarmos a fatura, achando que rasgando a fatura nós não precisamos mais pagar a conta. A dívida continua, nós simplesmente vamos ter que ir no banco novamente, pegar uma nova ordem de pagamento para pagarmos depois ainda com juros sobre aquele valor que nós poderíamos ter resolvido antes. Por quê? Porque o espírito que desencarna, logo após, ele encontra do outro lado não o alívio, mas a própria vida. Ele encontra a própria consciência. No entanto, conforme Kardec e os espíritos nos falam, essas consequências elas são as mais variadas possíveis. Então eu quero colocar aqui para vocês algumas das consequências mais difíceis para o espírito que desencarna através do suicídio, para aquele que tira a sua existência através do suicídio. Mas também lembramos que muitos daqueles que se suicidaram, que têm méritos espirituais, eles podem ter apaziguados, podem ter minoradas as suas dores quando passam para o outro lado da vida, agora sim, tendo, quem sabe, por merecimento seu, situações diversas e que podem lhe possibilitar novas oportunidades no futuro mais próximo. Na vida espiritual ou em outras existências, essas consequências. Prolongados sofrimentos são muito frequentes. Entre eles, assistir à decomposição do corpo. Às vezes o espírito permanece próximo ao seu corpo físico e é obrigado a assistir os horrores da decomposição. As deformações no perispírito, no seu campo energético, que serão responsáveis por futuras patologias, por futuras doenças. Falávamos ontem na síndrome do pânico. O nosso querido Roberto fala-nos sobre a esquizofrenia. Outros já falaram sobre depressão. Outros falaram sobre as alterações genéticas. Muitas delas são consequências de ex-suicidas. Na verdade, o suicídio afeta o campo perispiritual, que por sua vez estará influenciando a formação pela reencarnação do novo corpo físico, que virá marcado e desarrumado por consequência do suicídio da existência anterior. Tentativas frustradas de nascer, aquelas crianças que não chegaram a ser crianças, que foram abortadas, que foram vítimas do aborto. Nessa oportunidade, frequentemente, ex-suicidas, que não valorizaram a existência em outras oportunidades e agora têm abreviadas as suas possibilidades no momento em que são abortadas, tendo um intenso desejo de reencarnar para dar continuidade à sua vida e tendo que passar agora pela experiência de terem interrompidas todos esses sonhos, para novamente depois terem outra oportunidade. Novas encarnações em condições mais difíceis. É o juro da conta. É aquela parcela que não foi paga, que não foi resgatada e que ele terá. Muitas vezes, distúrbios físicos como deficiências ou anomalias, apresentando as mais variadas possibilidades de alterações. Gostaria de ressaltar que não existe um padrão
único de consequências. Não se pode dizer que uma criança que nasça com síndrome de Down é porque foi suicida. Assim como não se pode dizer que uma pessoa que tem esquizofrenia é porque foi suicida. Mas há uma chance grande de que entre esses vários síndromes de Down, esquizofrenia, depressão, síndrome do pânico, tenham sido suicidas. É assim também que muitos que nascem com marcas de nascença, com defeitos físicos, com deformações, estão agora, não a título de castigo, mas a título de aprendizado, tendo a oportunidade, através da dor, de agora aprenderem, numa nova experiência, a valorizarem aquilo que em outra oportunidade não valorizaram. Então, diante da ideia do suicídio, sempre vale com que a gente procure os recursos médicos, os recursos psicológicos, os recursos espirituais, pois que para cada situação nós temos certamente possibilidades de equacionarmos cada vez mais pelo que a modernidade, pelo que a nossa vida atual nos oferece. O contexto moral, as nossas buscas interiores precisam ser cada vez maiores no âmbito da ética, no âmbito da moralidade, no sentido de nos melhorarmos como pessoas. Nós trouxemos para vocês aí uma obra nossa, um livro que se chama Leis Morais e Saúde Mental, que está à disposição, aonde nós fazemos um estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos, onde Kardec traz detalhadamente cada lei moral, dentro das leis naturais, aquilo que precisamos desenvolver para estruturarmos o nosso arcabouço emocional, o nosso arcabouço psicológico, advindo então mais saúde, mais plenitude e mais recursos para as horas difíceis. É por isso que Joana de Ângeles nos diz que, tendo em vista a transitoriedade do corpo e a inevitabilidade da morte, vive de maneira que possas partir da terra livre e feliz. Essa é uma grande oportunidade. Quero deixar para vocês, na forma de um poema, uma mensagem que pode nos traduzir a ideia de que nem tudo na nossa vida são depressões, são problemas e são crises. Nós frequentemente construímos as nossas tristezas, construímos os nossos estados psicológicos, as nossas mazelas, os nossos infortúnios. Somos nós, na maior parte das vezes, que por descuido não sabemos viver de uma maneira positiva. E parafraseando um poeta que se chama Facundo Cabral, dizemos: tu não estás deprimido, tu estás distraído. Distraído de tudo que te rodeia, de tudo que te cerca. Mares, flores, florestas. Não faça como alguns pais que se acham velhos aos 70 e se esquecem que Moisés comandou o êxodo aos 80 e Rubinstein exercia com maestria executando Chopin aos 90. Tu não estás deprimido, tu estás distraído. Estás distraído porque acreditas que perdeste algo ou que algo te foi retirado, quando isso é impossível, porque na verdade nada é teu. Tudo te foi emprestado. Nem mesmo um fio de cabelo da tua cabeça foi tu quem fizeste. Tudo te foi dado, para que em determinado momento tu pudesses te sentir mais leve, à medida em que, sendo retiradas as tuas coisas, tu pudesses alçar voos mais altos e empreender a grande viagem em direção à imortalidade. Do berço ao túmulo, a vida é uma escola. E aquilo que acredita ser problemas, que chamas de problemas, são na verdade lições. São ensinamentos da escola da vida, te dando a verdadeira verdade, vamos dizer assim, de que na verdade mesmo, a vida que existe é a vida espiritual. Nem mesmo aqueles que partiram, tu perdeste. Boa parte dos nossos amores já partiram para o plano espiritual, já nos antecederam. Eles foram antes de nós, para o mesmo lugar para o qual nós vamos. Já estão do outro lado da vida,
o teu avô, a tua avó, o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, quem sabe, o teu filho. Dizem que Deus leva primeiro os bons, aqueles que merecem estar do outro lado. Do outro lado, estão a te esperar Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles. Por isso, enquanto estiveres aqui, ama e vive com intensidade. Faça tudo para ser feliz intensamente, mas não guarde essa oportunidade só para ti. Divide com os outros, reparte, compartilha e não te esquece dos grandes ensinamentos daquele que foi o maior de todos. Amarás a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Bem-aventurados os puros de coração. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Mas antes, vai para a frente de um espelho e reconcilia-te com este a que estás a olhar nesse momento. Reconcilia-te contigo mesmo, porque tu estás diante da maior obra da criação, do maior presente que a vida deu para o nosso planeta, que somos nós mesmos. Portanto, vamos viver a vida de maneira que possamos experimentar tudo que temos a experimentar. Há tantas coisas boas a experimentarmos. Há o frio no inverno, há o calor no verão, o samba na pátria brasileira, o bacalhau em Portugal, além do carinho especial que recebemos quando aqui estamos, do abraço amigo daqueles de Lisboa, que nos levam a acreditar que a humanidade tem chance de se regenerar num dado momento quando quisermos. Aprendermos a ouvir uma boa música, a lermos uma boa obra. Fernando Pessoa, Chico Xavier, Divaldo Franco, Marlene Nobre e todas as obras clássicas da humanidade, ouvindo uma música, que pode ser uma música popular, brasileira ou portuguesa, ou uma música clássica de Chopin, Mozart, Beethoven. Se tu estás com câncer, se tu estás com AIDS, somente duas coisas podem acontecer contigo, e mesmo uma ou outra, todas elas, ao fim das contas, será positiva. Numa possibilidade, a doença te vence e tu vais desencarnar. E isso não é de todo ruim, porque não precisarás mais o que comerei, o que beberei, o que vestirei, o quanto devo ganhar, porque a nossa vida aqui ela é cheia de processos. Mas no caso de venceres a doença, o que é bem provável que aconteça, porque a vida é generosa, tu estarás sendo, por mais um tempo, aquela pessoa que estará tendo a oportunidade, a uma oratória, de desenvolver a humildade, de ser mais simples e reconhecer que a vida é uma escola. Tu não estás deprimido, tu estás desocupado. Te ocupa da criança abandonada, porque talvez no futuro essa criança possa ser sócia do teu filho. Te ocupa do velho, daquele que a sociedade não valoriza mais, porque a vida futuramente colocará alguém para se ocupar também da tua velhice na forma da caridade. E faz com que de todas as formas tu acredites em Deus, da maneira mais generosa possível, porque Ele te ama. Se Deus tivesse uma geladeira, a tua foto estaria colada nela. Se Deus tivesse uma carteira, a tua foto estaria dentro dela. Ele te manda um amanhecer a cada manhã. Ele te manda flores em cada primavera. Ele poderia ter escolhido qualquer ponto do universo para viver, mas não. Entre os mais belos recantos da sua morada, entre as mais distantes galáxias inexploradas, Ele escolheu o teu coração. Muito obrigado.